fica muito feliz com Deus, porque Ele escolheu um lugar para ser adorado. Ele escolheu um lugar para ouvir nossas orações. Neidinha, olha que maravilha. O próprio Deus, um lugar para Ele ouvir nossas orações, para Ele ser, apreciado e adorado. Então é significativo o que você vai ouvir. É Deus chamando cada um de nós para ter essa convicção que Ele cumpre propósitos, mas Ele tem regras. E Ele colocou para Salomão que ele jamais ia deixar de cumprir o propósito na vida dele, jamais. Mas ele precisava cumprir princípios. E até hoje é assim. Ele falou para Salomão, Salomão, eu tenho prazer em cumprir meu propósito na tua vida. Eu tenho prazer de cumprir meu propósito na tua vida. Mas eu preciso que você cumpra os princípios. Porque eu não posso passar por cima dos meus princípios para te abençoar. É regra de Deus. Sabe, nosso Deus tem um estatuto. E ele desde da fundação do mundo, ele não muda. Ele é imutável. Então é necessário, eu e você, nós viemos aqui no templo. E qual é o significado da minha vinda ao templo? O que eu posso esperar de Deus chegando até o templo? Se você cumprir os princípios, com certeza a sua vinda aqui vai ser, um propósito para provocar os propósitos de Deus. Não é difícil entender. Por isso que eu tenho vontade de estar no templo do Senhor. Eu tenho vontade. Porque ele constituiu o templo justamente para ouvir, para responder, para trazer, os benefícios dos céus para dentro da casa dele. Então, eu e você fazemos parte, do propósito de Deus. E nós não podemos deixar que o propósito de Deus fique na nossa vida e eu e você só somos observadores. Não, nós temos que viver o propósito de Deus, querido. Nós não podemos ser apenas observadores. Não, a palavra de Deus é linda. Eu ouvi essa palavra. Não, nós temos que usufruir, igreja. Isso é que eu tenho falado com Deus. Deus, o Senhor colocou uma vida abundante, a minha e à disposição de todos. Eu quero vivenciar. E aqui nesse texto, ele colocou 4 princípios que eu preciso estar atento, querido. Você precisa estar atento. Para quê? Para que você deixe de ser um observador do reino e viver o reino. Usufruir do reino. Querido, Deus pode fazer um sobrenatural? Claro que pode. Quando tu vê os personagens, Deus fez grandiosos testemunhos aqui na terra. Então escuta isso, igreja, nessa noite tão especial, para mim e para você. Toma esse conhecimento para dentro da tua vida, toma esse conhecimento para a tua vida. Versículo 11, Diácono Júlio, missionária Silvia. Assim Salomão, escuta isso, acabou a casa do Senhor, quer dizer, foi constituída. Salomão, né? Davi tinha um desejo de construir a casa de Deus, o templo de Deus. Davi tinha esse desejo. Mas Deus, ele revelou para Davi, Davi, eu sei que você tem esse desejo, mas você é um guerreiro. Suas mãos estão sujas de sangue. O seu descendente vai ter esse privilégio de construir a minha casa, o meu templo. E assim foi, o propósito de Deus se cumpriu. Salomão, ele tinha essa missão. Salomão, ele tinha essa missão e ele fez com muito temor e tremor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor,
ele fez de uma forma que, sabe, ele não limitou de trazer prosperidade para investir na casa de Deus. Ele não poupou para fazer o melhor para Deus. Está escrito aqui em outras versões. Ele não economizou para realizar o plano redentor de Deus, constituindo naquele momento um templo físico. Ele fez de tudo e agradou Deus, porque Deus, ele é detalhista, e Salomão foi detalhista nessa construção. Deus acompanhou desde o início como ele realizava essa construção e agradou o Senhor, a ponto de Deus estava em silêncio já há alguns anos, há muitos anos, e nesse dia Deus falou com Salomão. Nesse momento Deus falou com o homem aqui na terra. Depois de muito tempo em silêncio, Deus falou com o homem. De noite apareceu o Senhor a Salomão. Querido, que privilégio é esse? Que testemunho é esse? É inacreditável. O Todo-Poderoso falar com o homem aqui na terra, dialogar com o homem, orientar um homem, colocar, sabe, estatutos para que o homem usufrua do bem-estar dos céus aqui nessa terra. É isso que Deus tem para todos nós. Ele quer e deseja, foi falado aqui pelo Espírito Santo, que Deus se agrada, Ele se compraz, Ele se alegra na prosperidade dos seus. Querido, isso não é para a gente observar nem ouvir, não. Isso é para a gente usufruir, acessar. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, quer dizer, o tabernáculo, sabe, congregação. Deus escolheu para ele ter uma relação com a humanidade. A igreja, sabe, constituída através do templo, é justamente para que todos nós venhamos ser a igreja que Deus se agrada, a igreja que Deus espera. Através da congregação, nós nos tornarmos realmente, através da Assembleia, a igreja que Deus requer de nós. Porque eu sozinho, lá fora, eu sou templo do Espírito Santo. Agora, quando nós nos reunimos na Assembleia, nós somos a igreja do Senhor. Querido, não tem como a gente deixar de, sabe, examinar nós mesmos. Porque eu tenho uma fé, sabe, que eu vejo dentro, sabe, do plano redentor de Deus, que Ele tem uma vontade imensurável de nos alcançar, sabe, com a sua riqueza em glória, com os feitos celestiais. Eu creio, Senhor, dessa forma. E aqui Ele estava colocando um estatuto dentro da congregação, dentro do templo, para que ele fosse, sabe, o Deus que o povo esperava que ele fosse. Mas ele colocou uma regra. Escuta isso. Olha a regra de Deus. 4. Se o meu povo, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha a regra. Querido, não é difícil entender. Ele estava falando sobre quando nós nos reunirmos como assembleia e a gente cumprir esse estatuto, querido, o sobrenatural se manifesta. Os cuidados onipotentes de Deus se manifestam. É isso que você precisa entender, é isso que eu preciso entender. Olha a regra. Ele colocou quando, sabe, iniciou o tabernáculo, quando iniciou a congregação, o templo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, 1, orar, 2, me buscar, 3, e se converter, 4, querido, olha aí. Querido,
Essa é a parte dos princípios, para que ele possa manifestar os propósitos. Querido, se o propósito não está acontecendo nessa área, peraí, será que essa área está se humilhando a Deus? Será que essa área se converteu? Não é difícil. Às vezes a gente vê pessoas comentando, é claro, natural. Pô, mas eu preciso, claro que você precisa. E Deus tem o que você precisa. Agora, como é que está a sua parte? Aí dói, querido. Aí dói. A gente fala, poxa, eu quero a igreja, eu frequento, querido, isso não muda a história de ninguém. Não vamos culpar a igreja. Vamos olhar para dentro do propósito que Deus, lá do céu quer derramar e não está derramando. Por quê? Porque está faltando a minha parte. Não sai nada do céu sem antes sair da terra. Não sai o propósito do céu sem antes sair os princípios que ele colocou para a igreja. Se a igreja, preste atenção, que chama pelo meu nome, se humilhar, querido, o que é se humilhar, cara? É renunciar. É renunciar. Não existe comunhão com Deus sem renúncia. Não existe. Nesses dias corridos, não está sendo fácil. Não está sendo fácil priorizar Deus. Não está sendo fácil, querido. Nesses dias corridos, não está sendo fácil priorizar Deus. E quando nós priorizamos a Deus, muitas das vezes, tem que renunciar. E tem que renunciar através de um comportamento de se humilhar. Então não é difícil de entender, querido. É Deus falando comigo, com você. Às vezes você está esperando uma resposta de Deus, para que aquela resposta, se manifeste. E Deus está querendo manifestar essa resposta, mas Ele tem, Ele tem compromisso, com a sua palavra. Querido, não é difícil de entender. Se humilhar, pastor, como é que... se humilhar, cara. Meu amado. Meu Deus, glória a Deus. Meu Pai, o Senhor me deu essa oportunidade nessa quinta-feira. Essa quinta-feira o Senhor me deu a oportunidade para que eu venha cumprir os princípios. Pai querido, em nome de Jesus, olha, Senhor, eu não estou, eu estou assim, muito exaurida, muito cansada, mas eu humildemente vou te buscar, querido. Isso faz a diferença. Quando você fala para o teu corpo natural, não corpo natural, eu sei que você está exaurido, está cansado, está exausto, mas eu tenho que cumprir um princípio diante de Deus. Eu vou lá, vou fazer uma adoração, vou me humilhar diante dele, reconhecendo que eu sou dependente dele, porque tudo que dá certo na minha vida, o autor é Jesus. Jesus é a razão de tudo que dá certo na minha vida. Jesus é a razão de tudo que dá certo na minha vida. Ele é a razão de tudo que dá certo na minha vida. Então, querido, vale a pena você se humilhar, falar, não, eu não quero saber, eu vou me humilhar. Eu vou falar para Deus, Senhor, a força que eu não tenho, eu sei que eu vou encontrar em Ti. Aquilo que eu não sei fazer, eu sei que Tu pode me ensinar a fazer. Eu estou aqui reconhecendo que eu não sou nada, Senhor. Isso é se humilhar, querido. É você reconhecer, Senhor, eu nada sou. Eu não sei como conduzir a minha vida. Eu não sei como, me posicionar como pai. Eu não sei me posicionar como, esposo. Me ensina, Deus, eu tenho esse reconhecimento que eu não sei. Isso é se humilhar, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor. É você diminuir para que Deus cresça. Isso é se humilhar. É você se posicionar como servo diante de Deus. Isso é se humilhar.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Olha, veja bem. Quem está falando isso? Deus. Para que eu e você viemos acessar o propósito, querido. Às vezes a gente tem uma vidinha sem sabor. Às vezes a gente tem áreas das nossas vidas, sabe? Que Deus tem tudo para honrar aquela área da tua vida. Tem tudo. Nós oramos aqui que Deus, Ele é mestre no impossível. Querido. Porque quando nós deixamos, presta atenção, eu não estou aqui acusando ninguém não. Mas quando nós deixamos de prestar um culto a Deus, nós nos colocamos espiritualmente falando, como nós não somos dependentes. Porque cada culto, escuta isso, nós vamos ouvir, cada culto o Senhor está presente. Quando nós deixamos, sabe, de prestar uma cerimônia a Deus, com humildade, reconhecendo que se eu estou de pé, é porque Ele tem, sabe, inserido na minha vida o fôlego. Então, querido, isso aí é algo que nós precisamos despertar. Orar. Ele está falando orar onde? No tabernáculo. Foi construído o templo. E ele está falando um estatuto para dentro do templo. Orar. Eu vou lá sim orar? Claro. Porque é o estatuto de Deus. É os princípios que Ele deixou para a igreja. Querido, vamos lá, vamos tentar fazer a nossa parte. Eu sei que é difícil, mas o Espírito Santo está aqui nesse mundo para nos ajudar. O próprio Jesus enviou Ele para nos ajudar. Porque para cumprir os princípios não é fácil não, querido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, aí é o terceiro. Buscar. Mas, pastor, como eu devo buscar? Está escrito. O autor desse estatuto, ele nos orientou como nós devemos buscar. Aí eu vou buscar Deus da minha maneira. Não é isso que ele deixou como princípio? Buscar Deus da minha maneira, querido, não vai trazer o resultado do propósito. Querido, não é difícil, querido. Por isso, sabe, Deus está todo o tempo ensinando. Por que Ele está ensinando? Coloca aí, só para a gente já volta aí. Coloca aí, provérbio. Ouve, provérbio, ouve o conselho e recebe a instrução. O próprio Salomão, preste atenção. Ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Então, o próprio Salomão, nós precisamos ouvir. Porque é muito fácil a gente falar assim, eu não fiz porque eu não sabia. Deus não revelou para mim, sabe, o que Ele desejava de mim quando Ele me pegou lá do império. Então Deus, pela sua infinita compaixão, Ele está nos ensinando a viver o bem-estar. Ele está nos ensinando a provocar o propósito dos céus. Querido, tem pessoas que levam uma vida, está tendo umas conquistas, mas é uma vida árdua. E o nosso Deus diz que o jugo dele é leve, suave. Então eu quero esse jugo na minha vida. Eu quero esse jugo em áreas da minha vida, gente. E eu falo com Deus. A minha parte, Senhor, eu sei que eu sou vulnerável, mas eu peço ajuda ao Espírito Santo para te buscar conforme o Senhor deseja. Sabe? O Senhor deseja ser buscado. Ah, Deus, não é fácil, não. É muito, sabe? Ah, eu sou evangélico, eu sou isso ou aquilo, querido. Seja apenas o que Deus mandou você ser, buscar Ele. Pastor, mas aí está falando só, sabe, a regra, o princípio de buscar. Eu tenho buscado. Muitas das vezes eu tenho buscado a sua maneira. A sua maneira. E o que Deus espera? O que Deus tem de expectativa da igreja?
Como a igreja deve buscar Deus? Ele revela que eu tenho que buscar, você tem que buscar de todo o seu coração. De todo o seu coração. É regra de Deus. Não é regra do pastor, é regra de Deus. Ah, pastor, eu quero resposta, eu quero o propósito de Deus na minha vida. Como é que você está buscando Deus? É de todo o coração. Quando é de todo o coração, nada impede, querido, de você se humilhar. Nada impede de você orar. Porque teu coração é todo dele. É isso que Deus espera. Sabe? Ensino. Coloque em prática os ensinos. E aí ele colocando, olha só, no dia da construção do tabernáculo. E se converter, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, querido. Se converter, nascer de novo. O quê? A minha boca não sai palavrão. Por que a sua boca não sai palavrão? Porque eu cumpro os princípios de Deus. Só ouvi um amém. Só ouvi um amém. A minha boca não profere palavrões, porque a minha boca segue os princípios de Deus. Quem pode dizer amém? A minha boca não profere mentiras? Claro. Porque a minha boca segue uma regra de Deus. Querido, às vezes a pessoa pensa que, sabe, nessa situação eu falhei, mas muitas das vezes aquela falhazinha impede do propósito de Deus se manifestar. Impede. Então eu tenho que seguir a regra? Sim. Você consegue? Não. Mas o Espírito Santo pode me ajudar? Sim. Então, querido, é isso aí que essa porta está aberta, para ensinar. Eu dou glória a Deus pelos dizimistas dessa igreja. Porque Deus vai falar no dia que ele vem, sabe, resgatar a igreja, tinha uma porta ali em Laranjeiras. Tinha uma porta ali aberta. E é lá naquela porta eu proferia os ensinos. Eu sei que é Deus, porque quem sou eu para proferir os ensinos da Escritura Sagrada? É só o Espírito Santo que traz a revelação. Quantas vezes você examinou a Escritura, passou por esse texto? Quantas vezes pessoas proferem, sabe? Deus vai ouvir a oração. Mas aqui existe princípios que muitos de nós não estamos praticando. Se converter dos seus maus caminhos, existe maus caminhos? Claro. Existem situações que eu preciso renunciar, que eu não devo praticar? Claro, querido. Claro. Buscar o Senhor de todo o coração é fácil? Não. Mas quando nós iniciamos, sabe, Senhor, eu vou começar a praticar essa orientação, esse princípio. Quando você dá o primeiro passo de buscar da forma que Deus quer ser buscado, o Espírito Santo te ajuda. O próximo passo já vai ser mais fácil. Os outros passos vai ser muito mais fácil. Porque tu deu o primeiro passo. Os outros passos vão ser muito mais fáceis. Então, igreja, é isso que Deus espera. Para que o extraordinário, sabe, sem limites, se manifesta. Querido, eu tenho uma responsabilidade de testemunhar da grandeza de Deus, da generosidade de Deus. Claro que tem. A luta é grande, pastor. Capeta não deixou de ser capeta. A falange do mal não deixou de ser falange do mal. Desde a criação do mundo. Existe inveja, existe olho grande, existe maldade. De pessoas longe, não, de pessoas perto. Desde a fundação do mundo. Querido. Abel tinha uma relação com Deus que agradava a Deus. Aí o que fez? Caim ficou indignado, porque ele veio de imitar o seu irmão, ele queria buscar Deus da maneira dele, e Deus rejeitava. Teve um momento que Abel trouxe uma oferta, Deus se agradou, ficou maravilhado com a oferta de Abel. Aí Caim, vou imitar então, vou trazer uma oferta. Deus rejeitou. Rejeitou.
Então, querido, não custa nada a gente ter, sabe, o dom do discernimento de espírito. Duas pessoas, uma Deus se agradava, a outra Deus não se agradava. Imagine isso. Aí esse que agradava a Deus, o diabo injetou nele uma inveja. Por isso que Deus fala que a inveja é pior que bruxaria, feitiçaria, macumbaria juntos. É pior, inveja. E aquele irmão, uma inveja que o diabo lançou nele, ali provocou o quê? Provocou ódio, a ponto de matar o seu irmão. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, existem regras desde os princípios. Quando Deus gerou o mundo, Deus colocou essa regra porque Ele criou, Ele pode ditar regras. Então, Ele espera o que da igreja? Espera que a igreja cumpra a parte dela. Acabou. Olha aqui, olha o resultado. Ó. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, Senhor, será que eu estou me humilhando conforme eu devo me humilhar? Se orar, será que eu estou orando segundo a sua vontade? Os seus princípios? E me buscar, será que eu estou te buscando? Estou dando prioridade? Em primeiro lugar está o Senhor. E se converter, será que eu estou convertida? A minha boca está convertida? As minhas atitudes estão convertidas? Querido, é reflexão. Então, aí olha só, olha o próprio Deus. Aí, quando eu acabo de receber esses princípios para que eu venha cumprir, aí o que Deus fala? Então, querida, então, eu ouvirei dos céus, presta atenção, querido, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Terra é vida. Terra significa vida. Querido, a minha área financeira, eu preciso da cura. Que Deus venha sarar a minha área financeira. A minha saúde. Deus, eu preciso que o Senhor sare a minha saúde. É a tua promessa. Senhor, meu casamento. Deus quer sarar o casamento. Deus quer sarar relacionamentos. Deus quer sarar filhos, filhas, que vive, infelizmente, uma conspiração, sabe, de inversões de valores. Deus quer curar. E Ele diz que vai curar. E eu sararei a sua família. E eu sararei a sua vida profissional. E eu sararei os teus sonhos. E eu sararei os seus desejos. Quem pode dizer amém? Amém. Querido, é Deus falando, a parte dele. Eu duvido. Até essa palavra não tem um cabimento, mas Deus nunca deixa de cumprir a parte dele. Nunca deixa. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Ele estava falando desse lugar aqui. Ó. Ele escatologicamente estava falando desse lugar. Quem pode dizer amém, gente? Amém. Querido, você está nesse lugar aqui, ó. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa. Essa casa, escatologicamente, é essa, querido. Querido, é para quem tem fé. É para quem se converteu de verdade. É para quem realmente tem o Espírito Santo. É verdade, Deus. Eu estou indo nessa casa, nessa quinta-feira. Eu estou indo nesse ambiente aqui que Deus diz que os olhos deles vão estar abertos, atentos à oração, o clamor que fizer nesse local. Então, eu estou indo para esse lugar, sim. Quando o Senhor Deus falou para Salomão sobre aquela casa, escatologicamente estava falando dessa casa. Que ele está aqui atento,
que Ele está ouvindo, que Ele está presente. Estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa. Querido, por que você vai? Por quê? Eu vou para um lugar que Deus escolheu para me adorá-lo. Eu vou para um lugar onde Deus vai ouvir minha oração. Eu vou para um lugar que Deus vai estar presente. É isso que Ele está falando aqui. Quando iniciou, sabe, o propósito de Ele construir um templo, para que eu e você temos verdadeiramente um lugar para a gente adorá-lo, para a gente buscá-lo, para a gente orar, para a gente nos converter, para nós se humilharmos. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetualmente. E nela estará os meus olhos fixos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, querido. Querido, o que você entendeu desse culto? Fala com você mesmo. Busca Deus conforme Ele quer ser buscado. Querido, será que você está, nesse grupo, para que Ele possa responder, para que Ele possa trazer os benefícios de Gênesis e Apocalipse? Será que você realmente tem cumprido, tem honrado a Deus com os princípios? Será que você se converteu? Será que você tem se humilhado de falar, não, eu não sei viver, sem a presença do meu Deus? Eu não soube, até os dias de hoje, buscar Deus, mas a partir desse culto, eu quero buscar Deus conforme Ele quer ser buscado. Espírito Santo, me ajuda a ter um comprometimento com Deus. Mesmo nesses dias corridos que eu estou atravessando, Espírito Santo, me ajuda a ser mais comprometida com Deus. Oh, querido, em nome de Jesus, aí sim, Ele vai fazer algo sobrenatural. Ele vai fazer algo que você vai se impactar. Então, em nome de Jesus, receba aí, em nome de Jesus. Receba para a tua vida esse ensino. Receba para dentro da sua realidade esse ensino. A preparação dos princípios cabe a nós. Agora, a parte de Deus, a parte do propósito de Deus, vai se cumprir com certeza, porque Ele é imutável. Ele é imutável. Então, em nome de Jesus, nós não podemos jamais deixar de se relacionar com Deus conforme Ele deseja. Pastor, eu me relaciono muito bem com Deus à sua maneira. À sua maneira. Agora, nós precisamos se relacionar com Deus da maneira dEle, querido. Oh, meu amado, aí sim você vai ter uma vida com sabor. Mesmo passando por luta, você tem uma vida com sabor. Mesmo você atravessando pelas dificuldades da vida, você vai ter dias com sabor. Oh, querido, receba isso na sua vida. Receba pela misericórdia de Deus esses ensinos, para que você, dá liberdade a Deus para Ele cumprir o propósito na tua vida, como o diácono Júlio tem falado aqui no altar. Nós precisamos dar liberdade a Deus de agir nas nossas vidas, cumprindo os princípios. Porque o diabo se rasga. Porque ele vai olhar e falar assim, olha, eu não posso nem acusar ele diante do Deus Todo-Poderoso, porque ele realmente, ele cumpre os princípios. Então, que Deus abençoe cada um de nós através desse culto, que Ele venha ter misericórdia de nós, que o Espírito Santo venha nos ajudar, a nos humilhar, a nos colocarmos na oração na igreja, a ter, verdadeiramente um propósito de buscar Deus conforme Ele quer ser buscado, em nome de Jesus Cristo, e reconhecer que nós precisamos nos converter. Eu tenho 30 anos de igreja, eu já sou convertido. Às vezes não. O seu falar precisa ser convertido, o seu ouvir precisa ser convertido, o seu tratamento com o seu filho precisa ser convertido, o seu tratamento com os netos precisa ser convertido. Querido. O seu tratamento com o esposo precisa ser convertido. O seu tratamento com a esposa precisa ser convertido. Então, querido, vamos fazer uma reflexão. Até onde nós estamos inseridos
inserido nesses 4 princípios. Até onde? Como igreja, isso é para você pensar, isso é para você refletir. E que Deus te dê verdadeiramente o condicional para cumprir esses 4 princípios. Amém, amém e amém. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Maravilha. O teu toque, Maravilha. abriu os olhos do meu coração. Maravilha demais, maravilha demais. Eu posso Que maravilha. enxergar e entender. Se eu me humilhar Glória, Senhor, perdoa, diante Senhor. do teu altar Perdoa. e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os Maravilha. seus ouvidos Olha isso, igreja. ao meu clamor. Olha isso, olha o culto continuando através dessa adoração. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, Maravilha, igreja. minha colheita, Maravilha, igreja. minha herança. Oh, meu Deus, que bom a tua presença aqui, Deus. Esse lugar, Oh, meu Senhor. tu és real. Maravilha, meu Pai. Que aprendizado através do teu Santo Espírito. Vou me entregar totalmente. Isso aí, olha aí. Essa é a continuação da palavra. Oh, glória. O teu toque Oh, glória. abriu os olhos do meu coração. Eu posso Eu posso enxergar e entender. Ah, igreja, vai, adora, Se eu igreja. me humilhar Lá, 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 diante menino, lá, do lá, lá, lá. teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Nos ajuda, Deus, ajuda a tua igreja. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te Oh, conhecer. meu Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Que a tua presença no Minha nosso meio. colheita, Espírito Santo, pulse em nós, nesse herança. A minha fonte é o teu Oh, amor, glorioso. minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Cante. A minha fonte, Oh, glorioso. minha herança é o teu amor. glorioso, Cante. Deus Se eu me Vai, humilhar igreja. Diga com sinceridade para Deus e com intensidade. Trabalhe. No centro do teu querer. Vai, Jefferson. jamais te conhecer, tu és minha fonte, Maravilha, Deus. Que minha culto maravilhoso, colheita, Pai. minha O herança. culto é para ti, mas os beneficiários
Obrigado somos nós, obrigado. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. As palmas louvam o Senhor. Igreja, o que eu aprendi? Que eu devo deixar para trás aquilo que me impede de ter uma intimidade com Deus. Que você possa deixar para trás aquilo que impede de você cumprir os princípios de Deus. Deus abençoe, um bom retorno, até domingo, em nome de Jesus. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro, os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais.